A gente vai estar começando a ler o 1 Coríntios 10. A gente vai ler do 23 em seguida. Eu vou começar, depois Thaís e vai a ordem. Todo mundo está com Bíblia? Amém. O Espírito Santo revele a palavra no nosso coração e mente para que nós não venhamos pecar contra Deus, em nome de Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23 em diante, está escrito assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. É isso. Ninguém busca o próprio proveito, antes cada um de outrem. Comam de tudo que se vende no mercado, sem questionamento algum por motivo de consciência. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, a terra e tudo o que existe nela pertence ao Senhor. E se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que se puder dentro de vós, sem nada perguntar por causa da sua consciência. Mas se alguém dizer, isto foi oferecido em sacrifício, não comam, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. Davi, 29. Digo, porém, a consciência, não a tua, mas a do outro. Pois por que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? E se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos tornei causa de tropeço, nem a judeus, nem a gregos, nem a igreja de Deus. Façam como eu, procuro agradar a todos em tudo o que faço, não pensando no meu próprio bem, mas no bem de todos, a fim de que eles possam ser salvos. Glória a Deus. Aleluia. A gente aprendeu aqui que a liberdade cristã, assim também como a liberdade civil, que eu dei um exemplo no começo, antes de ligar a live para quem estava em casa, eu observe bem que aqui está falando de limites. Limites da qual para organizar a sociedade a gente tem limites. Tem limite para a idade certa para dirigir. A gente vive numa sociedade onde tem limites. Quem ultrapassa os limites vai para onde? Para o CDP. A gente vai até lá, né, da aula, porque muitos ali ultrapassaram os limites. Se arrependeram, tá tudo bem. Deus perdoa. Mas as consequências vêm. Então assim, a gente começa a observar que pecado para Deus é pecado. Quem matou pecou e quem mentiu também pecou. Mas a consequência de quem mentiu pode pedir perdão ali e está tudo certo. Mas quem matou, existe uma consequência, vai responder criminalmente, vai responder perante o próprio Deus sobre aquele crime. E aqui vai falar sobre, eu estou dando um exemplo, os limites naturais, que vocês começam a compreender que existem limites naturais, que o homem criou também, veio também das leis de Moisés, mas existem os limites espirituais, certo? Então, assim, na liberdade cristã, a gente começa a entender que os limites da liberdade cristã vai ser no mundo espiritual. Por que ele vai estar falando? Eu vou estar dando, não vou parar versículo, porque não vai dar tempo, tá certo? Eu quero deixar um tempo para a gente debater e conversar um pouquinho no final. Observe bem. Ele vai falar da consciência, porque a questão da consciência é tão forte que você vai observar que às vezes ninguém falou nada a você, mas a sua consciência pode testificar: fulano olhou torto para mim, aí de repente você nem fez nada de errado, mas aí na sua consciência ficou: eu acho que aconteceu alguma coisa. Vocês estão entendendo que existe a consciência humana, e é onde o Espírito Santo fala conosco, é na nossa consciência humana. Tá certo? É onde está ali nossa razão. Tipo, eu vim para a igreja, eu tive que me arrumar, eu tomei banho. Eu estou ali em total consciência, eu vou para a igreja dedicar um tempo, estou cansado, mas eu vou. Porque eu sei que ali edifica a minha alma, meu corpo e meu espírito. Eu vou me sentir bem quando eu sair da igreja. Você se sente bem quando você vem aqui, quando você sai? Você se sente um sentimento sujo ou um sentimento limpo? Quando você sai da igreja. Você sente um sentimento dentro de você limpo ou sujo? Que você se limpou ou você se sujou? Limpo? As me diz que limpo. E você, Diego? Limpo?
Mas eu já saí daqui com a sensação que eu tava mais suja do que quando eu entrei. Por quê? É esse ponto que eu queria chegar. Por quê? Explique. Não diga o que é, não precisa. Mas eu queria que chegasse a esse ponto, que o fato de vir na igreja não vai simbolizar que a sua consciência vai estar sempre limpa porque você veio. Não, mas aqui também vai trazer você para a razão, para termos a consciência e entender que existem alguns limites que mesmo eu estando dentro de uma igreja, eu posso me sentir mal porque lá fora eu ultrapassei outros limites. E eu cheguei aqui não envergonhado, a palavra não envergonhada. Por quê? Porque ninguém sabe, só eu e Deus sabe. Mas aí é falar sobre a consciência, que é onde o Espírito Santo fala. Quem é que sabe? O Espírito Santo. Então ele vai ser fiel para quando a gente entrar na igreja, a gente não vai ter aquela... Aí, geralmente, vai ficar... Deixa ela falar. E Pode falar. geralmente esses dias que é tipo assim, uma coisa que só eu e Deus sabe, do louvor ao final do culto, fica só naquilo, só naquilo, só naquilo. Eu digo, meu Deus, eu tô saindo mais suja do que... Não tô dizendo que a palavra do Senhor não limpa, não é isso, mas é porque é uma coisa que fica eu e Deus. Aqui dentro, vamos dizer assim, eu fui uma coisa e lá fora eu fui totalmente outra. Justamente. Sujou eu e sujou quem tava me analisando, entendeu? Isso porque, mesmo. né? É isso mesmo. E além de todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Pode sim, diga duas. O confronto de Deus gera cura e libertação por meio da palavra. Então, se a pessoa, não estou dizendo só de você, sente isso na verdade é um ponto muito positivo. Isso, Porque é isso. a pessoa, vou dizer ainda, não é para você, mas ainda escuta o Espírito Santo, que é Isso. aquele que guia, que convence do juízo, da justiça, que convence do pecado. Ou seja, a pessoa ainda busca andar em arrependimento. O contrário existe, é porque é pouco pregado. Mas uma pessoa, por exemplo, que Deus fala abertamente é o rei Saul. E Deus fala isso. Ele tem o que a gente chama hoje de uma mente cauterizada. É uma pessoa que se acostumou à rebeldia, ao pecado, e já nem quer mais ouvir o Espírito Santo. E tem uma hora que silencia mesmo. Isso. Aí ele nem mais se sente sujo, entendeu? Ele tá fazendo só o que ele quer, não ouve mais a voz do Espírito Se Santo. acomoda. É esse ponto justamente que eu queria chegar, porque quando ele vai descrever os versículos que eu vou estar lendo falando da consciência, é que vocês venham ter essa consciência, tá na razão de quando tiver algo que na sua consciência, como Yasmin deu um exemplo, aí eu entrei, eu me senti sujo, mas é porque o Espírito Santo ainda fala com ela e ela está deixando ele limpar ela. Porque se você não estivesse escutando mais o Espírito Santo, você não estava mais nem aí, e você estava até parando de vir já para a igreja. Porque o sentimento de sujeira afasta a gente. Aí, por isso que a palavra do Senhor diz, e aquele que está sujo, que se suje mais. E aquele que está limpo, que se limpe mais. Na verdade, Deus está limpando, porque você está deixando. Então você vai ficar mais limpo quando passar essa fase. E depois vai acontecer outra coisa, que a consciência vai vir, e para levar a gente para um nível de maturidade maior, aí vai vir de novo o sentimento de sujeira. Tá entendendo o que eu estou falando? Que aí Deus vai estar levando a gente a níveis mais altos, exige mais renúncia, mais promessas realizadas, exigem mais renúncias. E quando eu digo que todas as coisas são lícitas, é porque você e eu somos livres. Lembra que eu falei que eu, se eu quiser agora, por exemplo, eu posso sair pela porta e ir embora, vocês também. Todo mundo aqui é livre. Todo mundo é livre, pode falar. E pra testificar isso, né? Porque às vezes tem pessoas que a gente consegue conversar e dar um exemplo da Bíblia e ela super acredita. Mas tem pessoas que a gente conversa que ela precisa de um exemplo atual e vivo de hoje. Porque não acredita. Tem pessoas na minha família que não adianta eu chegar e me falar de Noé, me falar de Moisés e bababá. Não, isso não, ele. Às vezes a pessoa, na minha família, tem gente que quer um exemplo vivo. Ah, aconteceu comigo isso, Deus fez isso. E de fato, foi uma coisa na minha vida que eu não conseguia vencer. Não conseguia vencer de jeito nenhum. Eu ainda conversei com meu irmão, ainda conversei com o Tutas, uma coisa que nunca tinha chegado, mas chegou. E eu não estava conseguindo vencer, e eu cheguei e coloquei nas mãos do Senhor. E era culto que eu chegava e eu me sentia suja. Eu saía mais suja, quando eu voltava de novo era suja, eu saía mais suja. Mas hoje, nessa questão, nisso que aconteceu, eu me sinto limpa, livre. Justamente, nessa questão. Por quê? Porque na consciência que o Espírito Santo falou com você, precisava vencer essa barreira nessa área. Foi verdade. Entendeu? E isso vai acontecer algumas vezes, até ficar velhinho. Por quê? Porque Deus não chama ninguém para permanecer do mesmo jeito. Deus não chamou você para você em todas as áreas.
Um exemplo, deu um exemplo da outra vez, eu vou dar de novo agora, porque se encaixa com os jovens, viu? Porque, por exemplo, hoje eu tenho tido uma dificuldade de algumas meninas de dizer assim, eu não consigo ficar namorando com tal menino, tanto cristão como não cristão. Por que as meninas hoje falam muito que os homens estão fracos? Por que os homens não estão... Eu não aguento mais a conversa, porque os homens não estão mais investindo na sua intelectualidade. Por que as mulheres estão se formando mais que os homens? Por que as mulheres estão ganhando mais que os homens? Porque os homens estão ficando menos inteligentes, é fato. Porque eles estão estudando menos, eles estão abandonando mais os filhos, e isso traz um malefício para a sociedade. Por que eu estou falando isso? Porque a gente como cristão, eu falo hoje em especial para os meninos que estão aqui, a gente tem que investir na nossa intelectualidade, entendeu? Estão cansados, pode deixar eles aí, estão cansados. Esse já vai acordar de 5 horas, gente. Pois é. Aí vocês observam, e os limites que a gente vai aprender, só segura ele para ele não cair aí. E esses limites que a gente vai aprender, olha, por que é importante a gente aprender esses limites? Eu tô assistindo, deixa eu falar, ele vai disso, que segura só isso, tá vendo? Não, porque eu admiro. Olha da hora que ele acordou, que hora você acordou? 5 horas. Pois é, hoje um jovem acordar de 5 horas é raríssimo. E para ser sincero, isso é louvável. Parabéns para ele que acordou essa hora. E eu tenho ensinado isso para os jovens, para vocês acordarem cedo. Entendeu? Vai ter o tempo de acordar mais tarde. Mas espera chegar esse qual é o filho de tempo. João Batista, mas quando a fé de manhãzinha que teve um dia que eu vim pra loja, vinha João Batista de moto, mas não sei, eu não vi direito quem era. Mas um filho bem cedinho, bichinho, pra ir pro sítio. Mas é para trabalhar, isso é benéfico. Isso é bom, isso traz aprendizado. Viu? Mas isso traz aprendizado. E esse ponto da consciência, todo mundo entendeu? Posso pro próximo. Para você observar que quando você vier a consciência, o Espírito Santo vai falar na sua consciência. E através do seu testemunho, na consciência de quem está lhe vendo. Tá entendendo? O que a gente viu o versículo na frente, onde fala que cuidado com ele, deu o exemplo da comida, deu o exemplo do escândalo. O que você fizer pode escandalizar a consciência de quem não é cristão. E Yasmin disse, não adianta eu falar tal coisa para algumas pessoas, a família de Noé disse, porque ela não vai prestar atenção. Realmente não vai, porque mais importa, para quem não conhece a palavra, ver alguém sendo a própria palavra aberta. Você servindo. Quando ele fala assim, ninguém busca o seu próprio proveito, ninguém busca o proveito próprio, perdão. Antes cada um de outro. Ele está explicando que em tudo que façamos na consciência e consciente, pensa assim, observe bem o que eu estou lhe falando, porque muito jovem fica triste por ter esse sentimento mal resolvido dentro dele. Sabe qual? Eu estou fazendo coisa para mamãe, para papai, para vovó, para todo mundo, eu não estou fazendo nada para mim, e aí, ninguém está fazendo nada para mim. Todo mundo só passa o dia pedindo as coisas para mim. Calma, jovem. Porque, na verdade, nessa idade, você está sendo treinado pelos seus familiares a você não só ser uma pessoa melhor, mas ser uma pessoa forte emocionalmente. E você vai começar a pensar, peraí, então aquele que me chateia durante o dia, ou na escola, ou onde eu vou, até no meu trabalho, para quem já trabalha, graças a Deus, quer dizer que aquilo que eu fico fazendo não é em vão? Não é em vão. Por que eu vou falar isso a vocês? Porque vocês estão fazendo algo para outra pessoa. De novo vem a questão da consciência. Lembre, quando você fizer algo que não é para você, é para outro, você está fazendo para o próprio Deus. Deus, Ele vai lhe recompensar. A palavra do Senhor diz que não existe nenhum bem nessa terra que não façamos, que não volte para nós. A palavra diz que o bem que faz aqui, eu recebo aqui. Quer dizer que todo amor próximo que a gente serviu para alguém, ajudou alguém na rua, ajudou alguém da família, Deus ainda na terra vai fazer com que 100 pessoas lhe ajudem durante a sua caminhada aqui. É Deus que vai fazer isso a vida, não é o outro. Então quando a gente faz para o outro, se a gente pensar de forma racional, a gente está fazendo para o próprio Deus. E isso é benéfico, vai ajudar a nos limpar a consciência. Hoje, nos tratamentos, por favor, pega um pouco d'água para mim, Samuel. Para não dar ganchando já, garrafa. Não vou conseguir falar. Por favor. Tem aqui. Tem, só tem refrigerante aí. Só tem. Eu acho engraçado, né? Isso das crianças. Quando está fechado, abriu em 1 Coríntios 10. E é muito interessante porque quando o Senhor nos ensina a trabalhar essa consciência,
e ter o cuidado com essa consciência, até mesmo de quem está do nosso lado, seja da família, seja do trabalho, ou até mesmo seja da faculdade, é a gente prezar por um bom testemunho. Aí você pode dizer assim, tá, Adson, e para me dar um bom testemunho na minha escola? E alguém pode dizer, como é que eu posso dar um bom testemunho na minha escola para impactar e influenciar a minha sala? Alguém sabe dizer? Pois eu vou dizer, é tirando notas boas. Por que os cristãos que são mais influentes são os que tiram nota boa? Porque são os cristãos como Daniel. Daniel era cheio de sabedoria. Então não revelamos os frutos do Espírito na escola se eu tiro nota ruim. Você entende isso? Então isso é muito importante. A gente dá um bom testemunho tirando boas notas, terminando os estudos, começando a faculdade. Nós damos bom testemunho. Por quê? Porque a linha que a gente falou no início lá, quem não cumpre isso, além de estar debaixo da linha do desenvolvimento, também corre o risco de ir para a linha... Dizendo a palavra que não podia, hein? Corre o risco de ir para a linha não do tráfico, não vou falar, mas da linha do crime. Por quê? Porque inevitavelmente as portas de quem vai para o crime é quem não teve oportunidade para estudar, e se teve, não quis, por má amizade e má influência, e aí não quis seguir o caminho do bom testemunho. Por isso que é importante a gente entender que nem tudo me convém, mas eu saber que eu sou livre. Por que eu não posso fazer o que eu quero na minha cabeça? Porque se a gente fizer tudo o que der na cabeça, vai vir muitas consequências. E elas não vão ser legais. A gente vê os dias de hoje, tantos jovens morrendo antes dos 30, porque entra para o crime. E isso é triste. Eu lamento pela morte de cada um deles. Porque são jovens, primos meus, agora morreu um primo meu há pouco tempo. Entendeu? Porque ele entrou antes do crime e teve que pagar coisas do passado. Morreu vários primos meus. Quer dizer, isso é muito triste. Teve uma vida interrompida ainda quando o jovem nem pai foi. E a gente, quando dá um bom testemunho, é ao contrário. Ainda tem os dias multiplicados na terra. Que a gente vai honrar pai e mãe, vai aprender nos preceitos do Senhor. E foi muito interessante no início dele falar a questão do não posso e posso, os exemplos que ele deu. No 28 prossegue, mas se alguém vos disser, isto foi oferecido em sacrifício, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Ele vai falar do exemplo da comida, sempre vai vir comida no meio, já observou? Que a comida é algo muito exemplificado, assim, usa muito como exemplo na Bíblia. A comida é algo que dá muito prazer para o ser humano. E a gente é bom a gente comer bem, se alimentar bem. Por que dá muito exemplo de comida na Bíblia? Do velho ao novo. Porque onde há comida, lembra que eu expliquei a outra aula? Onde há um partir do pão e comunhão, desce o que do céu? Desce unção, diz a Bíblia. Então, onde há um partir do pão e comunhão, desce unção. E se eu começar a observar que eu sentar para comer é muito mais do que eu só me alimentar, existe ali uma comunhão que eu posso receber de Deus unção para pregar depois. Unção para o pessoal sentir a presença de Deus do meu lado, mesmo sem eu ter falado nada. Mas só por eu estar recebendo unção de Deus, porque eu estou em comunhão, no partir do pão, sem mágoa, sem rancor, sem brigar na mesa com ninguém. Sabe por que eu estou dando esse exemplo? Porque quando ele fala aqui, mas se alguém vos disser, isto foi oferecido em sacrifício, não comais, por causa daquilo que vos advertiu e por causa da consciência. Observe, alguém falou. Tá, mas ninguém tivesse falado de comida? Podia, porque no início, tipo assim, tudo que vem lá no mercado você pode comprar e comer. Aí de repente você não sabe, mas a mulher que você compra a fruta, a verdura, o dia passado ela estava lá na plantação, falando lá com os orixás, oferecendo tudo ao orixá. Mas você tem a consciência limpa. Porque você foi comer, você orou, deu graças a Deus, está tudo certo. Deus limpou aquilo ali. Mas se alguém disser que viu a mulher que você compra as verduras, oferecendo as verduras dela para Satanás, você vai comer? Vou evitar. Justamente. Mas por que é bom evitar? Aí sim não evitar. Mas ele disse aqui, e por que não é bom comer? Pelo que a gente leu. Agora eu sei, né, que o negócio para Deus se gerasse uma
Isso. dizer, É isso que os versículos estão como se as falando. A pessoas pessoa não- que ele contou vai espalhar. Você viu o Diego crente comeu as verduras da macumbeira. Como se concordar. Escandaliza. Isso. Mas aí, Olha, eu não vou comer mais bolacha a hora. mas vocês entenderam o que a palavra do Senhor está falando? Para andarmos com a consciência em paz, limpa, perante Deus, perante o Espírito Santo. Para não andarmos se enganchando com tão pouca coisa. Mas temos a consciência, não vou comer isso. Não é porque por causa da comida. Eu podia só orar e comer. Não é porque fulano falou, livro ele pode se escandalizar. E aquela alma que vem enredar a Diego, dizer que as verduras que ele compra, o exemplo que eu dei, foi a macumbeira consagrou ontem, Diego não comeu, aquela pessoa não vai se escandalizar. E vai observar que Diego não ficou falando mal da macumbeira, não falou mal de ninguém, só fez não comer. Igual a quem? Igual a Daniel. Daniel fez um escândalo quando disse, não vou comer dessa comida do rei. Não, Daniel em segredo, ele vem e ele diz, a gente pode ficar comendo aqui só essa verdura? Eu não quero do vinho e da carne do rei. Ele sabia que era oferecido, foram dizer a ele que era oferecido a ídolos, mas ele não fez um alvoroço, eu não vou comer. Ele pediu a permissão ao homem responsável para justamente ele ficar sem comer. Permissão foi concedida e ele ficou sem comer. Agora observa o testemunho que Daniel teve por ele não ter comido. Até hoje nós estamos falando disso. Quer? Quem quer água mais? Mais um copo, perdão. Beba, meu filho. Eu tô precisando. Tá mais aqui. Teisa quer? Tem que beber muita água. Melhor para no seu caminho do que no seu. Pronto, então uns 5 minutinhos aqui. Deu para entender o primeiro ponto É horrível, que a gente falou? Deu para entender o primeiro ponto? E no caminho também. É, Eu e Yasmin para entender o primeiro ponto? deu. Ótimo. Eu entendendo, acho Os que mais limites. tudo. Deu para entender o primeiro ponto dos limites, da liberdade. E o segundo ponto que eu falei da consciência. Alguma dúvida nessa consciência? Para que a gente venha andar com a consciência limpa. Não diante de homens, diante de Deus. Principalmente. Vocês entenderam o primeiro ponto, os limites da liberdade? Deu para entender os exemplos que eu dei. O segundo ponto, a questão da consciência. Fica alguma dúvida? Ele repete da consciência. Que eu acho que eu não. Versículo 29, novamente. Consciência, digo, não a tua, mas do outro, pois porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência do outro. Lembra o exemplo que eu dei Diego? Diego escolheu não comer as verduras da macumbeira. Por quê? Alguém viu a macumbeira consagrando Sim, sim. as verduras e Diego recebeu aquela informação e disse, não, pois eu não quero mais comer não. Por quê? Para a pessoa que foi dizer, ele não se escandalizar. Aí aqui vem uma interrogação. A minha liberdade, isso é muito bom essa interrogação da Bíblia. Quando o jovem diz, então quer dizer que eu não vou mais comer, porque a mulher foi contar a Diego que a macumbeira oferecia as verduras ao inimigo, aí Diego vai perder de comprar a verdura. Quer dizer, a liberdade que ele tinha de comer aquela verdura, ele perdeu. É esse questionamento que está falando aqui, vocês entendem? Mas na verdade Diego não perdeu. Por quê? Só tem um canto que ele pode comprar verdura? Não. Não tem. Sempre quando tiver algo na Bíblia que vai nos ensinar para nos mantermos cada vez mais santificados para a presença de Deus, sempre isso vai deixar a gente livre para escolher outra opção. Ele não pode não mais comprar as verduras a essa mulher que ele soube. Ele agora pode procurar outro fornecedor de verduras, certo, Diego? Deu para entender, às vezes, a questão da consciência limpa, que não é sobre o alimento, ele deu o exemplo do alimento, mas não é sobre o alimento ou até mesmo outra coisa, uma música, seja lá o que for. É você ter informação do que está por trás daquilo e a sua consciência não ficar suja por saber que aquilo foi consagrado a ídolos e você comer mesmo assim, escutar música mesmo assim. Vocês entendem que se aplicar tudo na nossa vida e a nossa consciência começa a ficar sempre em paz, limpa, por fazer o que é correto, não segundo o achismo de alguém, mas segundo a Bíblia. Vamos para o último ponto. Deu para entender a questão dos limites primeiro, depois a gente falou sobre a consciência, de andarmos com essa consciência limpa que ele está explicando aqui. E no 30 ele prossegue. E se eu com gratidão participo, porque sou vilipendiado, peça essa palavra aí também, que essa versão está difícil aí. Viu?
sou vilipendiado. Alguém sabe o significado dessa palavra? Por causa daquilo. Blasfemado. Por que dou graças? Ele tem uma interrogação. Aqui é muito interessante. 30. 1 Coríntios 10. A minha é Blasfemado. Isso. a minha é julgada. Aí vamos lá, vamos botar as duas. Ó. E se eu com gratidão. Que tem isso? O bi. 2 minutos. E se eu com gratidão participo, por que sou julgado por causa daquilo? Porque dou graças? Observe. E agora vamos para a sua Mas é versão. mais fácil. Você diz julgado, liga a sua versão. Ó, julgada pela consciência de outra pessoa. Não, aí é o 29. No 30. Aí vamos agora na dele. E se eu com gratidão participo, porque sou blasfemado, prejudicado por causa daquilo que dou graças. Diego foi prejudicado por não comer mais as verduras. Você foi, Diego? Também não vejo. Isso também se aplica a tudo na nossa vida cristã. Se Diego parar de escutar a música do mundo e escutar só a música de Deus, Diego, você é prejudicado se você parar de escutar a música do mundo? Você é prejudicado? Você pode ficar separar? Não, diga assim, se você parar de escutar a música do mundo, você é prejudicado? Não, tá vendo? Isso se aplica em todas as áreas da sua vida. Eu vou para a parte sexual, que pega muito jovem. E se você parar de se masturbar, você é prejudicado? Não, porque segundo a ciência, você vai ser mais inteligente se não se masturbar. Você não vai ter cicatrizes no pênis, no seu órgão pessoal. Se você parar de fazer isso, você não vai ter problemas futuros. Você está entendendo o que eu estou falando? Então isso se aplica a todas as áreas. Todas as áreas isso se aplica. E eu sempre digo, eu vou passar a palavra de Deus da forma mais simples possível, mas que haja prática no nosso dia a dia. Por isso que eu dou exemplos práticos e simples, para a gente entender. Deu para compreender esse ponto da consciência, para fechar? Ok. 31. Portanto, quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aí a gente vai fechar. A gente falou a princípio dos limites, né? E existem os limites. Depois falamos da consciência limpa, de ter que sempre andar com consciência limpa. Ter a consciência que mesmo se eu vou errar, pecar, falhar ou cair, eu não posso desistir do processo de santificação, senão assim eu perco a presença de Deus, como a Teísa falou. Vou ter uma mente cauterizada. O que é isso? Cauterizado, alguém sabe o que é cauterizado? Olha, cauterizado, observe. Vamos fazer uma cirurgia em mim. Aí me rasgam, aí depois pegam um laser e cauteriza. Por que hoje pega o laser para cauterizar? Porque quando rasgava antigamente, quando fazia o corte, sangrava muito. Dava muito problema. Mas hoje você pode cortar, já vai cortar com laser e cauterizar a ponta de onde sangrava, já vai logo cauterizando e não sangra mais. Então por que tem essa palavra? Uma mente cauterizada. Não modifica mais. Não sangra mais, não se arrepende mais. Não dói mais fazer o que é errado. Você entende? Por isso a expressão que é muito usada nos púlpitos. Lembrando que expressões de púlpitos é diferente do que muitas vezes acontece ser diferente do que está na Bíblia. Ó, correto? Não significa que vai ter um versículo falando, por exemplo, diga aí um jargão que muita gente fala nos púlpitos. A gente escuta hoje no YouTube, pessoalmente. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Tem esse versículo? Fala no jargão que não tem. Isso aí tem. Frases que ditam muito em públicos, mas não existe na Bíblia. Vamos ter mais atenção de conferir. O que eu mesmo estou falando para vocês, vocês vão lá e conferem. Mas aqui é o que está... Saquear o inferno. Saquear o inferno. É bíblico? Está na Bíblia? Saquear o inferno? Não existe. Não existe na Bíblia. Está na Bíblia? Confere se está na Bíblia. Não é porque está todo mundo falando que é de bíblico, não. Se é bíblico, tem que estar na Bíblia. Então, por isso que é importante conferir. Eu vou dizer como professora de linguagens. Na verdade, às vezes não está exatamente aquela expressão, aquela palavra, mas está um sinônimo, ou seja, algo de mesmo sentido. O que se torna o risco de uma heresia é quando não tem sentido bíblico. Não é simplesmente a palavra, o que vale é o sentido, não é a palavra em si. Até porque o português é muito rico em palavras.
Então a gente tem que ver isso. Muito abrangente. Ah, então tu pode. Entendeu o que ela falou a vou respeito do trazer, sentido? pronto. Pode ter assim O saque ao inferno, na verdade, não é que não tem um equivalente de significado igual. É porque não tem sentido bíblico. Nenhuma expressão que seja E aí, quer parecida. ler o versículo? Procura aí, Yasmin. Se existe lá roubar o inferno. Não existe isso na Bíblia. Existe na Bíblia, Yasmin. Você procura. Você não vai encontrar, vamos roubar o inferno. Deus não vai pedir roube o inferno. Entendeu? Então existem algumas expressões que a gente tem que tomar cuidado. Ore se está na Bíblia. Não fique falando. Se você não tem certeza se está na Bíblia, não fale. Não é porque alguém falou que você vai estar falando. Muita gente fala há décadas. Mas não fale o que não tem na Bíblia. Mas pode dizer só uma coisa, na verdade, quando se diz isso, essas almas elas não estão no inferno ainda. Isso. Elas estão seguindo o caminho contrário à palavra de Deus. Mas enquanto está folhando devido à esperança. Sim, mas elas não estão no inferno, então não tem como Não se tem sacar essa. essas almas. Não do tem inferno. como roubar. Não é nem Satanás. lógico, não é coerente. Se você for pensar também, for ler a Bíblia, não Sei que vocês entenderam esse exemplo que eu dei, que é diferente do que falam, brincadeiras em púlpitos, ou seja, lá onde for, numa rodinha na escola, na faculdade, mas olha as frases se está na Bíblia. Sempre cheque as informações dos pensamentos, está na Bíblia, você leu lá ou foi só alguém que lhe disse? Confira. E 32, não vos tornei causa de tropeço, nem a judeus, nem a gregos, nem a igreja de Deus. Assim como também, em tudo procurar agradar a todos, não buscando o próprio proveito, mas o de muitos, para que sejam salvos. Já viu aquela história que se fala muito assim, quem procura agradar todo mundo, não agrada ninguém. É bíblico isso? Não. É do povo. Isso não tem na Bíblia. Quem procura agradar todo mundo, no final não agrada ninguém. Nunca ninguém escutou isso aqui, não? Já escutei em várias empresas, dizem muito em ambientes de trabalho e faculdade. Quem procura agradar todo mundo, no final não agrada ninguém. A palavra do Senhor diz que quem primeiro busca agradar a Deus, vai acabar agradando a todos. Se você procurar, vai ter um Provérbios falando sobre isso. Pode procurar que você vai achar, eu digo com convicção. Está lá. Isso é a referência. Quem procura agradar primeiro a Deus, no fim vai agradar a todos. E no versículo aqui diz, assim como também eu, em tudo. Quem está falando aqui? Quem foi que escreveu a carta de 1 Coríntios? Quem foi, Yasmin? Paulo. Paulo está falando, assim como eu. O próprio Paulo fazia isso. Ele agradava primeiro a Deus. Mas, consequentemente, quem agrada primeiro a Deus agrada a todos. Paulo diz, assim como eu também, tudo, procuro. Ele conhecia o quê? O Provérbios que eu estou falando. Lá do Velho Testamento. Que quem procura primeiro agradar a Deus, vai acabar agradando a todos. É um Provérbios. E ele diz, assim como também eu, em tudo procuro agradar a todos, porque ele conhecia a palavra de Deus. Não buscando meu próprio proveito, mas de muitos, para que sejam salvos. Quer dizer, ele usava da influência dele para conseguir almas. Jovens, qual é a sua influência onde você está? Será que você tem um testemunho que você pode dizer, ei, vamos para a igreja comigo? Será que alguém já veio para a igreja por você? Porque se não veio, é algo que você tem que começar a se preocupar. Qual influência você está gerando? Qual convívio social? Você tem convívio social? Você tem algum, além de colegas, que colegas todo mundo tem muitos. Mas será que você tem amigos? A palavra do Senhor diz que tem amigos que são mais chegados que irmão. É necessário na caminhada a gente fazer amizades. Porque haverá amigos, diz a Bíblia, que serão mais chegados que irmãos. Mas para isso a gente tem que fazer. E esse último ponto a gente fecha com essa liberdade. Uma liberdade em Cristo, a gente tem a consciência da liberdade em Cristo. Eu sou livre. Eu posso fazer o que eu quiser. Mas nem tudo vai me convém. Por quê? Porque eu também devo ser inteligente. Se eu sou livre e procuro fazer coisas que maltratam o meu corpo, se eu uso drogas, perdo minha saúde, não faço exercício, só como o que não presta, e eu estou me adoecendo, que liberdade é essa que me aprisiona? Ah, eu sou livre, eu posso fumar, eu vou ficar viciado, eu vou para uma clínica de reabilitação. Que liberdade é essa que me aprisiona? Vocês entendem que a liberdade em Cristo ela não aprisiona ninguém? Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? A liberdade em Cristo deixa você consciente de onde você está, quais objetivos você tem de vida. Será que você tem objetivos? Porque é para você ter. Porque todo ser humano tem um
propósito. E a gente, quando descobre a nossa profissão, faz parte do nosso propósito. E como é que eu vou executar o meu propósito? Vai ter que ser todo dia. Eu tenho que executar esse propósito. Não vai ser parado em casa. Não vai ser parado no celular. Não vai ser sem fazer nada. É acordando cedo como o Samuel. Foi 5h30, Samuel? Ele está descobrindo o propósito dele. Só em ele estar acordando cedo, ele está sendo guiado a descobrir o propósito dele. A gente começa a entender que existe uma plantação todo dia. Para aqueles que plantam muito, podem ter certeza, colherão muito. Quem planta pouco, pode ter certeza, vai colher pouco. Certo? E agora eu deixo vocês perguntarem aí coisas que vocês já imaginou que não podia ou que podia. Perguntem. Dúvidas. É um ping-pong, vai. Pode falar em qualquer área. Mas o que eu passei assim hoje, que é em relação à liberdade cristã, os limites, a consciência e a liberdade em si. Ficou alguma dúvida nesses versículos, do 23 ao 33? Ficou alguma dúvida dos limites? Pode pegar dinheiro de macumba? Dinheiro de macumba? Pode, porque você não é o seu trabalho, não é o seu trabalho. Porque tem macumbeiros que são grandes empresários, tem macumbeiros que como o Ivete Sangalo, paga a 10 famílias. Eles devem, alguns são cristãos que trabalham para ela. E eles pegam o dinheiro de um macumbeiro. Qual o problema? Tô dizendo. Tudo no exemplo, não que ela seja. Tudo no exemplo. Ele tá dando bem morto. Aí viu um negócio ali na meio da estrada. Sim, você viu? Agora eu entendi. Eu tô dando exemplo. Não, mas se eu Era isso que eu tava parar, querendo mas se eu dizer. Era se eu isso. ver um dia pegar, aí nada. Era se tivesse um... Alguém vai ver você pegando, você quer dar um exemplo assim. Tinha uma macumba feita numa rua e tinha ali R$1.000. Aí você viu a macumba, alguém viu você pegando dinheiro? Porque se ninguém visse, eu ia orar e pegar. Eu, pegaria. Eu orava, Senhor, obrigado que o Senhor me abençoou. Fazia aquela velhinha. A velhinha da Assembleia de Deus, ela estava orando. Aí, para mudar uma feira. Aí, quem foi deixar a feira lá? Foi o macumbeiro. Aí a velhinha olhou para o macumbeiro. Olha a raiva que o macumbeiro tem. A velhinha olhou para ele e disse assim: mas Deus é tão bom que bota o macumbeiro para vir me deixar uma feira. Você está entendendo? Então você começa a observar. Alguém viu, Diego? Você pegando esse dinheiro? Vai chegar um dia aí. Pois é, se eu visse que alguém viu eu botando a mão no macumba para pegar R$1.000, eu não pegaria. Mas se não tinha ninguém lá, eu ia orar a Deus, Senhor, obrigado, o Senhor me abençoou com R$1.000. Estou dando um exemplo, você está entendendo que a palavra que a gente fez aqui tem a ver em dar um bom testemunho para não escandalizar o outro por causa da consciência do outro. De falar de você que viu lá uma oferenda e foi mexer na oferenda, Diego que é crente. Entenderam que o que ele falou se encaixa também no que a gente leu? E aí, mais alguma pergunta? O que é que eu posso fazer, Thales, para não ficar tão alegre? O jovem gosta de se alegrar todo dia. E aí, o que é que eu posso fazer? Alguém aqui dança? Pode, eu gosto de dançar. Tem personalidades que precisam dançar. Diego é uma. Ele tem que descobrir ainda. Uma coisa que eu gosto muito. Mas vai me fazer muito bem. Eu tô dando um exemplo, entendeu? Ir no banheiro, passar 2 horas e ligar o som bem alto. Isso alegra você? Isso é muito bom. Olha, não. Segundo a psicologia que não acredita em Deus, vai dizer que Yasmin faz o quê? Musicoterapia. E isso, segundo a ciência, é o quê? É muito benéfico para os hormônios da Yasmin. Isso é o que a psicologia fala. Que ela sozinha está fazendo musicoterapia e vai ter benefícios físicos, psicológicos também. Enorme, segundo a ciência. Mas para nós que somos cristãos e crentes, ele está adorando a Deus, se enchendo da presença do Espírito Santo. Para quando vier um dia mau, ela vai fazer o quê? Se trancar no banheiro, passar umas 2 horas e ser cheio do Espírito Santo. E você, para se alegrar, todo dia nós devemos se alegrar, diz a Bíblia. Por isso que tem alegrai-vos. E aqueles que começam a trabalhar e estão trabalhando, lembre, todo dia você tem que usufruir do seu trabalho de alguma forma. Não significa só pegar o dele e comer fora, não. Mas quem trabalha, todo dia tem que usufruir do fruto do seu trabalho. Senão, aí eu acho que vai ficar por outra aula, vamos explicar isso aí. Mas a Bíblia diz que aquele que trabalha, que todo dia usufrua do fruto do seu trabalho. Senão, como disse Salomão, para que serve esse trabalho? É só fadiga e cansaço? Não.
Então será que você está ganhando, você tem separado algo que lhe traz prazer? Vou dar um exemplo. Eu gosto de malhar hoje. No início eu não gostava, eu gostava de nadar. Então eu não gostava da academia. Então eu fui no início à força, né? Mas depois eu passei a gostar. Então hoje, o fato de malhar, pra mim, é algo que me faz bem. Então parte do meu dinheiro eu vou dedicar para mim, para academia. Vocês entendem? Tudo só um exemplo prático. Isso é para outras coisas. Vai ver, você não gosta de malhar, você gosta de fazer uma luta. Será que 3 vezes por semana você fazer um jiu-jitsu não ia fazer bem a você? Então se você está trabalhando ganhando dinheiro, faz a luta que você quer. Quem sabe você tem um dom de matar e quer ser policial. Entendeu? Vocês compreendem o que eu estou falando? Essa liberdade do que eu posso fazer, tá? Do que eu não posso fazer. Você como jovem, é importante você ter esse sangue na veia. Porque senão você vai ficar triste. Não só se tiver com testosterona baixa, mas triste do seu psique, do seu psicológico. Os seus pensamentos vão lhe entristecer. Por quê? Porque você está vivendo uma vida sem propósito. E se você tiver uma vida com propósito, você já acorda feliz. Porque você está consciente, como a gente aprendeu hoje aqui, andar com a consciência limpa. E peraí, eu tenho um objetivo. Eu sei o que eu vou fazer. E hoje vai ser mais um dia que Deus me deu, eu vou me alegrar. Então separa, faz o seu devocional, ora, lê Bíblia e jejum. Separa o versículo, Yasmin. 32. 32 é ótimo, já ia dizer, é verdade. Ou 32 marcas. É bom a gente sair antes que eles chamam. É melhor. Deixa eu ver. Nossa, que Qual é essa cedo, tradução aí, hein? Almeida. Não vos torneis, A21. não vos torneis causa de tropeço. Nem a judeus, nem a gregos. Nem a igreja de Deus. Vamos ensaiar? Doutor Yasmin, eu estou sem chamar dele. Olha o chat, tá gravando. Olha, meu Deus. Visto e corrigido. Amém. Mas a dele.